Lula coletivo, vamos lá. Vamos lá. Boa noite, Rogério. Uma virada, o Bahia, desde o jogo da Libertadores, que não perde em casa e perde a primeira no Brasileirão. Eu queria falar com relação às mudanças, né, baseado no jogo de hoje. No jogo do Maracanã, você colocou o Juninho, um garoto da base, quando o Bahia perdia por 2-0. E hoje você tinha dois garotos que você trouxe pela primeira vez da base, que joga na linha de frente, e optou por manter a tentativa de Cauli pelas beiradas e inovou com o Zé Guilherme. Por que atuar dessa forma, escolher esses dois atletas, e numa partida como a de hoje, não dá, naquele momento que venceu o jogo, a opção de atletas da base? Porque eles treinaram um dia comigo, dois o Lian, e não treinou, não tem... Naquele momento do jogo, nós ganhávamos quando foi feita a substituição. Então por que levou pro banco? Rapaz, eu já me estressei com 1 minuto de coletiva. Se o cara adiar, porque ele só fez um treino comigo. Então pra que zorra você levou pro banco, velho? Olha, Listério, me deixa, viu? 1 minuto de coletiva, eu já me estressei. O Cauli entrou pelo lado quando o Sanabria sente câimbras. Eu confio sempre mais num jogo desse pote, desse tamanho, em jogadores que já estão há muito mais tempo com a gente e conhecem muito mais do sistema de jogo. O próprio Sanabria ainda tem alguma dificuldade, ainda não está 100%. A recomendação era só para 45 minutos. Nós usamos porque ele estava muito bem pelo lado dele, por onde se desenhou todas as jogadas de gol. O Zé já vem treinando há bastante tempo com a gente e vem nos últimos tempos, já que nós não temos Pulga, já que nós não temos Ademir. O Lúcio, que vinha fazendo hora ou outra pelo lado, parece um negócio excepcional e o clube realizou a negociação. Nós trabalhamos com o Iago um pouco, trabalhamos com o Zé nessa função. Por isso que, a hora que o William cansa, entre botar o Cauli na frente, diante das circunstâncias que estava o jogo naquele momento, e botar o Cone, que não é mais Cone, o João, que eu sempre chamo, o João, ele só treinou ontem com a gente, foi o primeiro treino dele. Então, eu achei que era melhor a gente usar os jogadores que já estão mais acostumados com a gente no sistema para poder executar a função dentro do campo. É porque não tem tréplica, né? Na coletiva. Mas ele se apegou muito aos garotos da base, talvez também tenha sido diretamente a pergunta de Marinho, mas Marinho podia ter talvez perguntado sobre Zé Guilherme e Iago Borducci, que são jogadores que poderiam largar melhor o campo do que Cauli, né? Como o Marinho focou muito mais nos jogadores da base, a resposta dele foi essa, foi fácil, né? Foi fácil de justificar. Eu discordo completamente. Porque se ele falar, só teve um treino comigo, então pra que porra você levou pro banco? Se o menino só fez um treino e você não tinha a convicção, né, de que poderia colocar ele no jogo, por que você levou pro banco, velho? Não faz sentido nenhum. Se você levou o cara pro banco é porque você, teoricamente, entende que o menino tem condição de jogo, que o menino tem condição de atuar e de ajudar. Então isso só mostra a incoerência da escolha, inclusive, do banco, Lula, na minha opinião. Porque se ele falar que o menino só teve um treino e que ele não botou por causa disso, por que ele levou pro banco? Então até a escolha do banco agora mostra-se equivocada. Você já tava puto porque ele não botou, agora eu tô puto porque ele levou. Porque levar pra não botar? E com essa justificativa aí, pra mim, não existe. Não existe, assim. Não existe. A galera tá aqui, ô, calma, você vai piorar. Se vai piorar, meu amigo, complicado, viu? Vai piorar. Complicado. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Quer completar alguma coisa, Lula? Não, vamos seguindo, eu vou deixar pro final. Beleza. Rogério, boa noite. Juninho já treina mais tempo com a gente do que o Cone. Pronto, e não levou o Juninho porque ele tá pro banco? E por que não levou pro banco, Juninho? Já que Juninho treina mais tempo com o profissional que o João Cone, e que na cabeça dele seria mais útil, por que não levou o Juninho pro banco? É a falta de coerência até pro banco, então, pô. Difícil. Olha, a gente está batendo setembro, né? E a gente percebe que alguns jogos do Bahia, esses jogos difíceis, duros, parece que falta reposição, né? O Leonardo Jardim fez 3 atacantes, né? O time foi para frente e você não tinha muitas opções. E também queria saber de você em relação ao Cauli, por que essa insistência, já que o torcedor, a gente tem um repórter que circula no estádio e praticamente boa parte da torcida tem assim reclamando da condição técnica do Cauli, ele não consegue render o que rendia. Eu queria que você abordasse esses 2 temas. Bom, sobre o Cauli, se a gente tivesse desistido do Ademir quando tinha caixão na frente do CT, se a gente tivesse desistido do Canu quando tinha... Então, assim, a função do torcedor, logicamente, é ele tá vendo aquele momento do jogo. Você acha que o Cauli, na tua opinião, pessoal, ele não tem condições de jogar com a gente? Eu acho. Sim, então por isso ele começou no banco hoje, não começou? Entrou nos minutos finais. Se ele perguntasse isso pra mim, ele ia se lascar. Se ele perguntasse isso pra mim, ele ia se lascar. Porque minha resposta ia ser, não, ele tem condições, mas não na posição que você botou. A resposta era essa. Se ele pergunta uma zorra dessa pra mim, ele ia se lascar. Porque ele fala, não, professor, ele tem condição. Mas a condição dele é na posição dele. Não jogando aberto de ponta como você inventou hoje. Pronto, a resposta é essa. Ele ia ficar com a cara dele mexendo no meio da coletiva. Rogério Ceni, seus dias estão contados, viu? Só te digo isso. Que eu estou chegando na coletiva. Eu estarei aí, e muito em breve, para poder bater de frente. Mais uns minutos 20, 25, não sei exatamente quantos minutos finais, para fazer uma função que ele está acostumado, fora para dentro, pé direito, vindo para fora. Agora, se acaba o jogo 1-0, como deveria ser,
que nós fizemos um bom jogo hoje, né? Até o minuto 30 do segundo tempo, o Cruzeiro não fez. Teve um lance, que é um lance duvidoso de impedimento, inclusive, no primeiro tempo, que o Caio sai na frente do Ronaldo e faz uma finalização. De resto, nós dominamos o jogo todo. Mas eu repito, quando você não vence o jogo, você tem que analisar o jogo de trás para frente. E aí a gente começa a encontrar os fantasmas, né? Um segundo gol que a gente sofreu por total falta de atenção nossa. Isso é uma coisa treinável, mas é uma coisa que cada um tem que tomar a iniciativa na hora do jogo. Então, assim, o Zé. Realmente falta jogadores, porque eles estão, não é que faltam jogadores. Infelizmente, nós perdemos os dois pontas que eram titulares para nós já por um bom período, né? Inclusive com uma relesão do Pulga. E a questão do Lúcio, que muitas vezes jogou, são 3 jogadores que nós, nesse momento, nos faz falta. Que eu espero que em breve o Ademir esteja com a gente, no mês que vem o Pulga possa voltar, e aí nós tivemos a estreia do Sanabria, acho que foi a coisa mais positiva do dia de hoje. Agora, nos últimos minutos, realmente, tivemos que improvisar um pouco diante de Michel por um lado, o Zé pelo outro, para tentar continuar dando força. Aliás, o Michel é que ganha a disputa da bola pela força, por ser um jogador mais de contato físico e que dá a oportunidade de dar continuidade na jogada do gol do Jean, né? Agora, o Cauli é um bom jogador, é que nós perdemos o jogo. Se a gente ganha o jogo de 1-0, as perguntas não existiriam nesse sentido. Se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais, Rogério, assim. Pelo amor de Deus, velho. O cara fica condicionando a resposta em relação ao resultado de jogo, velho. Enfim. Rogério, boa noite. O torcedor sempre vai relembrar de 2024, ali no segundo turno, o Bahia acabou tendo uma queda de rendimento. Sim. E depois desse jogo, o Bahia saiu do G4, primeira derrota na Arena Fonte Nova como mandante. Como buscar soluções, visto que o departamento médico do Bahia tá bem cheio? Na sua cabeça passa por uma mudança de esquema para ter mesmo o próximo jogo? Tem espaço contra o Ceará? Eu acabei de dizer, até o minuto 75, ninguém faria essa pergunta. Infelizmente, nós tivemos a oportunidade de matar a jogada 2, 3 vezes, não matamos. O Matheus Pereira dá um drible fora do normal, a bola bate na trave, volta, e depois uma jogada de bola parada. Eu acho que o time fez um bom jogo, diferente do que foi contra o Fluminense. O Fluminense nós não jogamos absolutamente nada, não fizemos por merecer. Hoje, se você for olhar, a não ser que a gente não queira ser justo com o jogo, com a análise, mas o Bahia dominou o Cruzeiro do primeiro até o minuto que o Cruzeiro faz o gol que dá o empate. Aí depois dali, realmente, hoje eles tinham melhores opções que a gente, opções mais pontuais para os espaços que eles precisavam no campo, e nós acho que perdemos um pouco a confiança no momento que tomamos o gol, e aí nesses últimos 15 minutos, apesar de termos o controle, já não tivemos mais o mesmo perigo que nós levamos nos primeiros 75, onde vencíamos a partida. Só dar um pause aqui, e aí, para ser justo, de fato, o Bahia foi melhor que o Cruzeiro, na minha opinião, tá? E aí, ele nesse recorte específico, ele tá correto, tá? Eu só não gosto dele condicionar pergunta a resultado. Quando o Bahia perde, ele sempre faz isso. Se o resultado fosse diferente, vocês não perguntariam isso. Não, velho. Não é seu papel fazer esse tipo de ponderação, Rogério. Seu papel é responder a pergunta, irmão. Seu papel é responder a pergunta. Isso aí é o papel. Você já foi se defender, né, coletivo? Você foi se defender. Seu papel não é esse, velho. Responde as horas da pergunta. Responde as horas da pergunta. É claro que o banco do Cruzeiro foi diferente, só que com o banco que você tinha, você fez a escolha de um jogador com a característica errada para o lugar errado. Né? E aí ele sabe que fez isso, tanto que depois ele desfez. Né? Ele tentou jogar o Zé Guilherme pro lado do campo. Aí vem com esse papo de se não sei o quê, se papapá, se não sei o que lá. O se é que o Cruzeiro fez o jogo, 2 gols e ganhou o jogo, velho. Simples assim. O Bahia foi melhor que o Cruzeiro até o minuto 70? Foi. Foi melhor que o Cruzeiro até o minuto 70. Até o minuto 75 ali, faltando 15 minutos para acabar o jogo, o Bahia, quando o Cruzeiro faz o gol de empate aos 31, eu acho, 32, né? 30 minutos aproximadamente, né? Que é quando sai o gol de empate do Cruzeiro. A partir dali, de fato, o Cruzeiro fez os 15 minutos finais melhores do que o do Bahia, no sentido de conseguir levar mais perigo pro Bahia, né? Estamos no segundo gol de bola parada, toma, ok. De fato, nós tivemos ali o mérito de ser melhor que o Cruzeiro na maior parte do jogo. Nós competimos muito, de fato. Você foi bem quando você lembra ali de que a gente não jogou nada com o Fluminense e que ontem a gente jogou muito melhor, ok. Aí não vinha com essa condicional de se não sei o quê, se não sei o que lá. O futebol não é de si, não, velho. O futebol é bola na rede. O Cruzeiro botou 2 bolas na rede, seu time botou 1. Simples assim. Aí vai pra se defender na coletiva, pra ficar com um monte de suposição barata. Enfim. Eu não vejo nem problema de falar do si, viu? Eu vejo, eu não gosto não. Não, eu não vejo problema. Do si quando perde, Lula. Há um condicional na minha frase também. Eu não vejo nem problema de falar do si. Se você também leva em conta a necessidade, né, de falar do momento, do acontecido, né? E fazer uma leitura correta e justa do acontecido. Né? Eu acho que responder, por exemplo, dizendo que se isso tivesse acontecido, ninguém estaria falando disso, não. Né? Até eu fui dar uma olhada aqui no Twitter. Se ele não tivesse mexido errado, vai poder ter ganho o jogo. Né? Só o ponto assim, no momento que ele faz a substituição de Cauli, da maneira que ele fez, né? Isso gerou um impacto assim, né? Em todos os analistas, né? Todos os analistas, foi uma resposta antes de ser uma resposta, na verdade, foi uma opção equivocada de troca num momento muito crucial e importante da partida, e que ajuda a determinar uma mudança de postura e de confiança das duas equipes dentro do jogo. Tá?
acho, assim, isso tem que estar de alguma maneira na leitura. E assim, talvez para proteger o jogador, também protegendo a si mesmo, ele não queira entrar profundamente nesse assunto. Ele está só ali beirando, né, nas suas respostas. Mas do mesmo jeito que você analisa o si, né, você tem que analisar o presente, velho. E assim, a análise do presente, para mim, é muito clara. Tem sim a questão do elenco, tem a questão do elenco. A gente vai olhar todos os analistas que participaram da transmissão de ontem, né, ou os que estavam em estúdio, por exemplo, ou os que estavam na Fonte Nova, os nossos aqui, né? Você vai olhar o Twitter de cada um deles, os comentários deles nas rádios, etc. Todos eles são praticamente unânimes em relação a isso. Em relação, à troca de Cauli, em relação, dois, às respostas insuficientes para parar o Cruzeiro. Pesando, na maneira que tem que ser pesada, a possibilidade de substituições. Tem que pesar também, mas tem que pesar na medida correta, né? Entendemos todos aqui que as respostas foram insuficientes e poderiam ter sido melhores. E aí dá de responsabilidade dele, né? E a gente não vai ver nem ele se colocar, né, nesse lugar, nem ele também. E aí eu acho que ele tem que, de fato, um malabarismo que ele precisa fazer sempre, né? Que qualquer treinador tem que fazer, não apenas ele, que é de não ferir individualmente seus atletas numa coletiva. Perfeito. Vamos lá. Mas é isso, só para contextualizar e deixar claro, né? O si que eu falo não é necessariamente o si pelo si, né? É porque ele só usa o si, ou costuma usar o si, quando perde. Ele não usa o si a seu favor. Por exemplo, se Michel Araújo não acerta um chute contra o Atlético Mineiro, o Bahia não ganha o jogo. Se no final do jogo lá do Bavi, com a menos, o Michel Araújo não acha um bate-rebate dentro da área e finaliza de perna direita, o Bahia não tinha ganho o jogo. Então, assim, o si, ele é si pros dois lados. Ele é si pro bom e ele é si pro ruim. Só que ele só usa o si para justificar e se defender. Entendeu? Ele não usa o si para quando o si, de alguma maneira, traz um benefício para ele, entendeu? Como eu disse, se ele não tivesse mexido errado, talvez o Bahia tivesse tido um resultado melhor. Então, o si pelo si fica meio que aberto, né? Fica vago. Mas vamos lá. Boa noite, Rogério. Como você mesmo disse, o Sanabria é o ponto positivo que dá para tirar da partida de hoje. Queria saber como é que você pretende usar ele nos próximos jogos, como você avalia a partida dele, porque ele mesmo falou que ainda está em processo de adaptação. Em processo de adaptação no sistema de jogo, ele já melhorou bastante do que chegou no dia que chegou, mas na parte física ele ficou um bom tempo parado, por isso até sai com cãibra, né, com um pouco de cãibra, pediu para sair. Nós usamos ele até o minuto que era possível. Eu acho que o Sanabria é o grande destaque individual do jogo, mas eu não posso deixar de... Quando o nosso time joga mal, eu sou sincero, jogamos nada contra o Fluminense, eu falei para vocês, mas hoje contra o Cruzeiro é um bom time físico, forte, e nós dominamos o Cruzeiro como um todo, né? A gente tem que ser justo na análise. Perdemos o jogo, claro, o que vale é o resultado final, sempre. Já jogamos alguns jogos não tão bem e conseguimos vencer. Esse nós jogamos bem, controlamos o jogo. Não tivemos tantas oportunidades de gol porque sofremos para dar peso na área. Mas só o Sanabria fez 7 ou 8 jogadas com possibilidade de cruzamento e gol, que nós não conseguimos dar esse peso necessário na área diante das características que a gente tem. Mas eu não posso ser injusto com os jogadores hoje, ser críticas, a não ser em momentos pontuais, como tomadas de decisão, no sentido de bloqueio, como foi o segundo gol do Cruzeiro. Não podemos deixar um jogador conduzir para a perna esquerda e chutar. Isso não é uma coisa que a gente nem treina. Nós não vamos imaginar que vai ter uma falta no meio campo, um vai tocar para o outro, vai conduzir, vai deixar. Isso não é uma coisa. Isso é uma tomada de decisão que nós temos que ter por si próprio. O atleta tem que ter por si próprio, ele tem que gritar, se comunicar, falar um com o outro. Agora, de resto, nós somos muito superior ao Cruzeiro no jogo de hoje. Não é pouco. O Cruzeiro não jogou nada. O Cruzeiro não fez nada no sentido de construção, de jogar. No final do jogo, o Cruzeiro conseguiu equilibrar a partida nos últimos 15 minutos. Fora isso, é o controle do jogo total do Bahia. Mas, claro, nós vamos fazer uma análise da derrota. Se nós quisermos tirar tudo isso, sem problema nenhum, é sempre triste perder, principalmente para uma equipe que não tinha perdido no Campeonato Brasileiro, ter um resultado ruim dentro de casa. Agora são 2 jogos fora de casa, onde normalmente a gente tem um pouco mais de problema quando a gente joga fora dos nossos domínios, mas eu não posso deixar de ressaltar o bom jogo que a gente fez até o momento que a gente se desequilibra quando toma gol. Boa noite, Rogério. Pausa aí, por favor. Eu ia pausar também. Eu não discordo, eu discordo quando ele fala que o Cruzeiro não jogou nada. Exato. Ele tava ganhando 10 foi a melhor resposta dele de toda a coletiva, tá? De toda a coletiva. Foi a melhor resposta dele. Acho que ele fez ali, de fato, uma análise correta do jogo inteiro, exceto por dizer que o Cruzeiro não jogou nada. O Cruzeiro foi perigoso os 90 minutos. O contra-ataque do Cruzeiro, ele não foi letal, mas ele foi perigoso. O Cruzeiro estava sempre a um passe, né, também, de conseguir concluir as jogadas com perigo a gol. Concluir algumas, inclusive. Então, assim, dizer que o Cruzeiro não fez nada, né, eu discordo muito, né? Ele estava muito prestes a ganhar o 10 na resposta dele. A leitura correta, sim, o Bahia dominou a maior parte do jogo, a maior parte do jogo. Foi merecedor mais do que o Cruzeiro de um resultado de triunfo. Ele também fez a leitura correta de que ele deu pouco peso na área e que as características do elenco hoje não deixam dar esse peso que ele poderia dar na área. E aí, se ele tivesse um Thiago, se ele tivesse um Pulga, muito provavelmente ele conseguiria dar um peso maior na área adversária.
Mas, dito isso, essa foi a melhor resposta dele na coletiva. Não sei se você ia comentar alguma outra coisa. É isso, não. Eu ia só comentar isso. Eu acho que o Cruzeiro esteve, assim, na minha opinião, o Cruzeiro esteve abaixo do que eu já vi o Cruzeiro jogar. O Cruzeiro, por exemplo, não marcou muito em cima, não teve intensidade de marcação lá em cima. Eu não vi esse jogo do Cruzeiro ontem, né? Às vezes subiu um pouco mais de marcação, mas não foi aquela marcação intensa de correr, de sufocar, não foi isso. Em momento nenhum o Cruzeiro fez isso. Então eu acho que o Cruzeiro ontem esteve abaixo do que eu já vi o Cruzeiro jogar. A métrica é o Cruzeiro contra o Cruzeiro. Cruzeiro contra o Cruzeiro, eu vi o Cruzeiro fazer jogos muito mais intensos e melhores do que o de ontem. Mas isso não significa que o Cruzeiro não jogou nada. Simplesmente minha pergunta vai ser muito em conta disso, sabe? Até que eu acho que o Bahia teve muito mérito, na verdade, em não deixar o Cruzeiro à vontade para fazer esse tipo de jogo, né? O Bahia, logo com poucos minutos de campo, após a primeira pressão que o Cruzeiro faz um tiro de meta à lá Série B, em 2022, né? Joga todo mundo para um canto do campo, joga a bola lá no Bumba Meu Boi para disputar a segunda bola, né? O Bahia fez isso. E a partir daquele momento, desarma a pressão do Cruzeiro. Impressionante, né? Como uma atitude, você vê como uma coisa é confiança, como uma coisa é um jogo ali que você precisa, né, tá negociando as coisas. Eu falei tanto essa semana de negociar a saída de bola, a pressão de bola. É uma negociação. É isso, velho. É uma negociação. E o Bahia negociou muito bem isso. O Bahia trabalhou e ajudou muito a minar esse jogo do Cruzeiro, essa confiança do Cruzeiro na pressão da saída de bola. Ajudou muito. E ajudou a dar confiança aos atletas do Bahia de, a partir daquele momento, trabalhar as bolas, né? Então, o Cruzeiro já não avançou tanto as linhas, não dobrou jogadores nas linhas, por exemplo, como fez ali logo nos primeiros minutos mesmo, e como faz usualmente no campeonato. E isso ajudou a minar. Tem uma participação importante do próprio Rogério Ceni nisso aí, né? Nessa atitude do Bahia e para conseguir dominar o Cruzeiro. Agora, longe do Cruzeiro não ter feito nada, é uma afirmação muito exagerada, tá? E para mim, o tempo todo, a possibilidade de um contra-ataque fatal, né? Um contra-ataque letal do Cruzeiro estava na mesa. Estava na mesa e o Bahia se comportou muito bem diante desses momentos, até ali o momento em que sofre o empate. Acho que depois que o Cruzeiro muda e o Bahia sofre empate, aí eu acho que o controle do jogo ele muda de mãos, né? E o Cruzeiro passa a ser um pouco mais dono da partida do que o próprio Bahia. Boa noite, Rogério. Eu queria falar um pouquinho sobre a escolha de Cauli, sem entrar no mérito da fase dele, mas pela questão tática. O senhor colocou ele no lugar de Sanabria, que se desgastou muito, ele saiu morto, claro. Não, pausa aí, mas né? ele estava fazendo uma ótima recuperação. Esse é o momento que eu acho que o Rogério perde totalmente a mão da entrevista. Acho que ele foi indelicado, inclusive a maneira como ele tratou, como ele ficou debatendo. A gente vai ver aí, mas acho só preparando você e todo mundo que não assistiu a coletiva. Achei ainda que ele desse respostas, tá? Ele não deixou o repórter sem respostas e assumiu a possibilidade de um debate com o repórter. Então, uma coisa muito pouco usual de coletivas, mas eu achei que ele pesou a mão demais e a gente vai ver aí, só colocando. Acho importante eu fazer esse teaser para a gente prestar bem atenção nesse momento da entrevista. Vamos ver. Até agora não vi nada demais na pergunta do repórter, até agora. Vamos ver. Não teve nada demais na pergunta do repórter, mas a coisa que Rogério Ceni provocou o debate. Ele vai retrucar e perguntar uma coisa ao repórter, o repórter responde, ele responde de novo, e aí causa um debate, um diálogo, que não é usual, né? E aí eu acho que o Rogério Ceni, né, usou muito da posição que ele estava, ele é uma posição ali de superioridade, né? E termina sendo... Ele não distrata o cara, tá? É muito importante dizer isso, né? Ele não é mal educado, né? Mas eu acho que no final das contas termina sendo um diálogo injusto, né? Quando você provoca um diálogo como esse, é um diálogo de um ponto de vista injusto. Eu não gostei muito disso até acontecer. Vamos ver aí, você vai ver. Vamos ver, para eu dar minha avaliação também. Quem? Sanabria estava fazendo... Não, ele falhou um pouquinho na recompor, porque ele teve de excepcional, foi a parte ofensiva. Volta ali, volta ali, pegar o início. Desculpe, Leandro. Né? No lugar de Sanabria, que se desgastou muito, ele saiu morto, claro, mas ele estava fazendo uma ótima recomposição. Quem? Sanabria estava fazendo... Não, ele falhou um pouquinho na recompor, porque ele teve de excepcional, foi a parte ofensiva. Na recomposição, ele ainda deixa um pouco a desejar. Pronto. Ele não estava fazendo uma ótima recomposição, mas estava fazendo um ótimo jogo de 1 contra 1, foi o ponto de desequilíbrio ofensivo nosso. Pronto, continuando. Logo quando o Leonardo Jardim fez 3 mudanças, ele tentou botar o Cruzeiro mais com tudo ou nada, né? Ir pra frente. E quando você coloca Cauli, naturalmente, eu acredito que o time perde na recomposição, principalmente quando ele atua com o Willian José e com o Everton Ribeiro já visivelmente cansados. E na jogada que originou o gol do Cruzeiro, era uma situação de ataque do Bahia. E Juba, como é um lateral que joga muito por dentro, ele tava lá na hora do ataque. E
o lado onde saiu o gol do Cruzeiro primeiro foi pelo lado... Com vantagem numérica, 2-1 na marcação. Você lembra do lance ou não? Lembro. Eu lembro do lance também. Eu não lembro exatamente. Tava, se eu não me engano, Santi e Jean Lucas, com 2-1, nós em vantagem. Em nenhum momento nós tivemos em desvantagem no jogo. 5-4. O lance do gol eu lembro bem na minha cabeça, não de ver. 5-4, vantagem numérica. Não importa quem seja o jogador. O Jean Lucas é um jogador com capacidade de marcação. O Santi é um jogador com capacidade de marcação. Matheus Pereira, se eu não me engano, o Nico está com ele. Gabriel está na cobertura, Arias está no rebote. Não teve nenhum momento por o Juba estar dentro, nós não tivemos em desvantagem. O Cruzeiro não contra-atacou em 4v3, em 3v2, em momento algum, a gente. Correto, mas logo após o primeiro gol, você resolveu tirar o William José e o Everton Ribeiro, porque na questão da composição. Não, porque estavam cansados. É isso, só Sim. que o meu Então, ponto Nestor no lugar do Everton. E eu O Cauli concordo. foi pra dentro no William. O Cauli é mais dinâmico que o William. Uma coisa aqui, ele não deixa o cara terminar a pergunta, né? Em momento nenhum. Isso é uma coisa que me incomoda. Sacou? Velho, ele tem todo o direito de responder, e responder de maneira incisiva, de responder de maneira mais direta, e questionar taticamente. Acho que o repórter, inclusive, tem que estar preparado para poder retrucar taticamente o que o Rogério Ceni tá falando. Faz parte do trabalho do repórter estudar também, para na hora que o Rogério falar alguma coisa, ele fala, não, mas não foi assim não, velho. Não foi assim não, puta, disso. Acho que o repórter tem que estar preparado para isso também. Agora, essa situação de o Rogério Ceni ficar interrompendo pergunta, não é de hoje que a gente questiona isso. Principalmente quando o Bahia perde. Isso dificulta a linha de raciocínio. Você tá construindo um raciocínio, você tá construindo uma oração, você tá construindo uma pergunta para poder fazer pro cara, e ele fica o tempo todo interrompendo. Isso dificulta, velho. Isso interrompe a linha de raciocínio, né? Isso dificulta você concatenar ideias. Dificulta. Né? Então, não pode acontecer. Né? Não pode acontecer. Acho que alguém tem que chegar em algum momento e falar assim, professor, deixa eu terminar de perguntar, daqui a pouco o senhor responde. Né? Alguém também tem que dar um freio nisso aí, pô. Tem que ter alguém para chegar lá na hora e falar, professor, tudo bem, o senhor tem direito total de responder da maneira que o senhor quiser, mas deixa eu fazer o meu papel, que é perguntar. Depois o senhor fala o seu papel, que é responder. Pronto. Alguém tem que dar um freio de maneira educada. Não tô falando pra ninguém ser mais educado com o Rogério Ceni, mas alguém tem que se posicionar, pô. Não dá pra ficar o Rogério Ceni o tempo todo ficar interrompendo o jornalista em coletiva. Exato. E moldando a pergunta porque ele quer responder. Porque o menino tentou começar uma pergunta de uma forma e começou a se embolar na pergunta porque ele foi interrompendo o menino, pô. Claramente isso aconteceu. Porque a ideia do menino tava certa. Eu entendi a ideia da pergunta. Só que como o Rogério começou a interromper, ele começou a se perder. E aí começou a talvez trazer situações que, de fato, favoreciam a resposta de Rogério. Exato. O ponto é assim, na minha opinião, ele se usou muito da posição dele ali, né? Que é uma posição de autoridade, né? A posição do repórter numa coletiva não é uma posição de autoridade, é uma posição inquisitiva, questionadora, né? Mas não de autoridade. E se faz valer muito também da inexperiência, né? Do repórter, né? Que, na minha opinião, continua indo muito bem, tá? Ele vai ali batendo, né? Nesse tipo de momento, se ele fosse talvez um pouco mais experiente, teria feito o que você acabou de falar, Leiro. Por favor, deixa eu terminar aqui, né? Fiquemos com a resposta, mas não. Escolheu o debate também, né? O debate, aliás, que foi promovido por Rogério, é Rogério quem retruca e faz questionamentos a ele. Mas vamos dar prosseguimento aí. Eu tô contigo nessa, Leiro. Acho que Rogério precisa se conter, muitas vezes, por mais que algumas das perguntas, essa não, tá? Possam ser repetitivas ou injustas. Tá? Ou assim, com maus argumentos, né? Ou às vezes também longas demais, né? E isso causa impaciência. Mas mesmo assim, é o papel dele, por mais impaciente que esteja, aguardar o final da pergunta. É isso, vamos ver. De movimentação. Concordo, mas... Zé é um lateral de recomposição do lado que recompõe bem. Concordo, mas perceba como o William José, Everton Ribeiro e Cauli, o time perde na reposição. Isso eu acho que é um Quantos fato. minutos eles estiveram juntos no campo? Poucos, mas foi o suficiente para o ataque de Rogério. O ataque, eu acabei de te dizer, o ataque está recoberto com 5v4. Não estou entendendo. Aonde está a vantagem do Cruzeiro? Aonde está a vantagem? Onde o Cruzeiro teve vantagem naquele ataque numérico em algum momento? Uma bola controlada por nós, que o Michel arrisca uma jogada individual, e no momento do contra-ataque, o contra-ataque eram 4 do Cruzeiro contra 5 do Bahia. Em nenhum momento teve descoberto, em nenhum momento o Cruzeiro venceu o jogo por um contra-ataque bem executado contra a gente. E na questão do primeiro pé de pressão, né? No primeiro pé de pressão, todo mundo foi para a área, os jogadores estavam bem compostos na marcação, o jogador sai com a bola dominada para o ataque, nós conseguimos recompor a linha bem feita, 4-1 com o Jean por aqui, o Jean vai na cobertura do Juba fazer, como a gente sempre faz, sem problema nenhum. Eu já te expliquei inteira a sua questão, eu não sei mais o que você quer debater comigo sobre isso. Se você entende que a entrada de Cauli no lugar de Sonora... Eu entendo. E ele ainda fala, né? Eu não sei mais o que você quer debater comigo sobre isso, que ele não quis debater em momento nenhum com você, Rogério. Assim. Ele queria fazer uma pergunta. Ele queria fazer uma pergunta e queria uma resposta. Exatamente. Você chamou o cara pro debate, depois você como se ele estivesse tentando fazer com que o cara estivesse sendo inconveniente ali, sendo que o cara não estava sendo inconveniente. O cara tava tentando fazer só a pergunta dele, você que chamou o cara pro debate, pô. Você que chamou o cara pro debate. A entrada do Cauli, o Cauli é um jogador de maior conhecimento do que o próprio Sanabria. Em matéria de recomposição, ele recompõe igual ou melhor do que o Sanabria. Igual ou melhor que o Sanabria em matéria de recomposição e compreensão do sistema de jogo. A minha pergunta é essa, eu só acho que foi correto. Então tudo bem. Tá bom, beleza. Boa noite, Rogério. Pausa, por favor. Vamos lá. Em matéria de recomposição, sim. Em matéria de dedicação e qualidade defensiva, não. Tá? E ele não disse isso, que ele não pode. Ele aí tenta preservar o atleta, né? Os atletas, né?
Mas a realidade é essa. A qualidade, a produtividade defensiva, até a leitura do jogo, o local onde ele tem que estar, né, o momento de voltar, etc. Tudo bem. A qualidade de fazer isso, que é uma outra coisa, aí não. E às vezes vai pesar muito mais a qualidade do que a leitura de jogo, tá? Sendo muito justo, e a gente não está fazendo uma análise aqui de uma partida, não. Está fazendo uma análise de 2 anos e meio do atleta já dentro do Bahia. Né? É muito claro para mim. Quase 3 anos, né? Quase 3 anos, não é isso? Ou não? Cauli chegou... Não, 2 anos e meio, 2 anos e meio. Cauli chegou em 2023, né? 23, isso. 2 anos e pouco. E boa parte desses 2, o Rogério acabou de completar 2 anos, né, na frente do clube, uma boa parte ele observando. Então, assim, ele não pode falar da qualidade individual do atleta, ou ele tem que se resguardar para poder fazer isso, e não só ele, qualquer treinador, mas eu aqui posso falar com muita clareza, né? Ele pode até ter a mesma leitura, pode ter uma recomposição melhor ou igual, mas ele não tem a mesma qualidade, não tem o mesmo peso, não tem o mesmo ímpeto, né, que são qualidades, inclusive, importantes para poder realizar a fase defensiva. E parabéns ao repórter que se segurou ali, velho, mesmo na inexperiência, conseguiu segurar, foi até o final, né? Esqueci o nome dele, é um cara bem simpático, que sempre Pela fala voz, eu acho que é Novaes, Matheus Novaes. Mas é isso. E achei a maneira, assim, não é uma maneira legal de se comportar na coletiva, velho. Você numa coletiva, você tá numa posição ali que é uma posição de poder mesmo, e uma vez que você não esteja sendo... o repórter não disse nenhuma inverdade, primeiro, não fez nenhum insulto, né? Não foi, não passou do tom em momento nenhum. Então era para se ouvir a pergunta, se dar respostas e se dar a resposta e vida que segue, né? Coletivo no local de debate, para mim. Acho que o debate se estendeu. Eu concordo que o coletivo não é lugar de debate, mas eu acho que tem momentos que a gente precisa retrucar em alguns momentos. E acho que, assim, é porque eu acho que ele ficou, e eu entendo, talvez ele tenha ficado com um pouco de receio de retrucar de maneira mais firme o Rogério Ceni e sofrer algum tipo de pancada, né, maior do que ele poderia receber, ou talvez até depois algum tipo de questionamento, né, do comportamento dele na coletiva. Então, eu entendo também o repórter, não julgo o cara não, sinceramente. Não acho que foi falta de preparo do repórter, não. Matheus Novaes. Matheus Novaes, Flávio dizendo que Matheus Novaes. Um abraço. Eu não acho que foi falta de preparo do repórter, não, viu, Léo? Muito pelo contrário. Eu acho que ele... Não tô colocando nenhuma hora nenhuma que foi falta de preparo. Não. Ele não falou sobre a gente, não. Ele falou que a opinião dele é essa. Léo Conceição falou que a opinião dele é essa. Mas eu discordo da opinião dele. Tá. Eu tô valorizando aqui, inclusive, a maneira como ele seguiu até o final e lembrar que não foi ele quem provocou o debate. O debate foi provocado por Rogério Ceni. Exatamente. Tá? Quem chamou ao debate, quem ficou questionando, né, o repórter foi o Rogério Ceni. E assim, não foi uma falta de respeito do Rogério, mas foi no mínimo uma arrogância, né? No mínimo uma arrogância, assim, ele passou no mínimo uma arrogância na forma de responder. Depois ele falou, não sei o que você tá querendo debater comigo, como se o cara não tivesse capacidade de debater com ele, pô. Sim, você é o treinador, mas eu tenho capacidade de debater com você. Simples assim. Não é porque eu sou repórter e você é treinador que você não pode debater comigo, pô. Você tem uma carreira enorme, você é um baita treinador, você tem, né, história, você sabe pra caramba, você já foi jogador, ninguém tá querendo discutir futebol com você. Mas o jogo de hoje eu posso debater com você. Mas eu acho, sendo muito justo também, Leiro, eu acho que na hora que ele faz essa pergunta, ele assim, eu não sei o que você quer extrair de mim. Acho que foi nesse sentido. E não no sentido de colocar ele abaixo. Agora, acho sim que não é uma atitude que se espera de quem tá na posição de poder ali, né? Velho, é só seguir o beabá da entrevista. Não tinha problema nenhum, e a pergunta foi correta, e o Matheus Novaes levou muito bem, inclusive. Mesmo, né, em posição de desigualdade, na minha opinião, conseguiu levar muito bem. Eu também acho. Vamos lá. Eu queria falar justamente sobre essa questão do Cruzeiro. Ele foi cirúrgico nas oportunidades que teve. O Bahia, nesse caso, o Bahia não precisava, talvez, ao invés de se lançar, já que o jogo estava 1-0, o Bahia controlar um pouco mais para tentar administrar essa vantagem até o final, já que o Cruzeiro teve praticamente 2 ou 3 lances que conseguiu matar o jogo, né? Em qual momento que nós sofremos o gol que nós não estávamos de maneira correta dentro do campo, independente das peças, dos nomes. O Cruzeiro fez um gol de falta, gente, que o cara tocou pro outro, e aí sim é um erro grotesco da gente.
E no jogo, no segundo lance, não foi nenhum contra-ataque, a recomposição foi tranquila, eles não vieram em velocidade com a gente. Recebeu a bola, deu tempo, inclusive ele parou a bola, dribla, acho que, não sei se é o Jean, volta, nós vamos na cobertura com mais um jogador, ou seja, nós não tivemos... É que o futebol é assim, às vezes baixa um pouquinho a confiança, nós nos lançamos, talvez o Michel tenha tomado uma decisão de partir para cima no momento que ele estava com a bola e poderia ter rodado uma vez mais. Mas fora isso, é a gente tentar encontrar pelo em ovo, porque não foi pelo fato de estar desguarnecido atrás que nós sofremos os gols. Desculpa, nós temos 9 jogadores para trás da linha da bola no segundo gol e temos 5 jogadores para trás da linha da bola no primeiro gol. A gente pode tentar encontrar. Eu concordo que o Bahia não perdeu o jogo, tomou os gols porque Cauli estava em campo. Eu concordo. Talvez as pessoas não conseguiram colocar na pergunta a maneira correta de questionar o Rogério pela alteração. A alteração em relação a Cauli pelo lado do campo não é necessariamente ligada à questão de marcação, mas é a questão de intensidade. O Bahia perde intensidade. De prós e contras. Exato. Então, assim, a questão necessariamente não é marcação. Marcação é um dos fatores. Mas o Bahia perde intensidade pelo lado do campo. Né? Inclusive, perde intensidade para contra-atacar quando fosse necessário. Exato. Não, as duas coisas, os prós e contras, tá? Os prós e contras. E eu acho que a questão da marcação / intensidade, que tem também a ver com intensidade, é também um fator importantíssimo, tá? Não é para também te tirar isso do tabuleiro, tá? Da receita. Mas, de fato, a palavra-chave, você colocou muito bem, é a intensidade. Cauli não consegue. Pois é. Vamos lá. Aqui todas as explicações. Você sempre tem que encontrar uma explicação para ela. A verdade do jogo é que nós jogamos muito superior ao Cruzeiro durante 75 minutos. Tomamos um gol, nos perdemos um pouco. Claro, hoje talvez não tínhamos as melhores peças de reposição pela característica dos jogadores que saíram para com os que entraram. E o Cruzeiro ganhou porque nós tivemos uma desatenção muito grande no segundo gol. Não se pode tomar um gol da maneira como nós tomamos. É uma decisão individual, uma decisão de cada um. Pressionar você não pode ir numa falta, ter 1 contra 2, o cara conduzir para a perna esquerda e chutar. Isso nós não podemos. Isso realmente foi o grande erro do jogo pra gente no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Diante dos últimos jogos... De novo, nessa leitura de resumo de jogo, tá quase certo. Mas não foi o grande erro do jogo, não. Né? Foi um outro grande erro do jogo. Para mim, há esse outro grande erro no momento dessa primeira substituição. Só para não deixar a resposta sem análise. Do Bahia, a torcida fica preocupada com a reta final da última temporada. Queria saber de você se você tem medo ou receio que o mesmo se repita nessa temporada e como evitar que a torcida tenha esse mesmo sentimento. Se nós jogarmos da maneira como nós jogamos hoje contra o Cruzeiro, que é hoje o segundo colocado, era terceiro quando começou a rodada. Se nós tomarmos conta do jogo como foi hoje e nós dominarmos o adversário como foi hoje, eu não tenho receio. Agora, claro, nesse momento da temporada, algumas peças que estão fora fazem falta, porque você, na hora de fazer as trocas, logicamente, você vai treinar um lateral esquerdo para fazer uma improvisação, vai treinar um Michel para fazer um lado, um Cauli para entrar como falso 9. Nesse momento da temporada, pelas lesões, infelizmente, que é um número maior do que a gente esperava de lesões, mas não foi por falta de preparar um elenco para isso. Infelizmente, Pulga voltou de uma lesão com 13 minutos, machucou. Ademir foi para o jogo com 6 minutos de jogo, saiu lesionado. Essas duas lesões atrapalharam realmente muita gente. Boa noite, Rogério. Eu concordo com o senhor com a análise a respeito que o Bahia jogou muito melhor. Chegou até um momento próximo de 70% de posse de bola, mas infelizmente o jogo, né, os jogos, as partidas não são definidas por mérito ou por quem jogou melhor, mas quem foi mais eficiente, quem fez o resultado. E quem faz o resultado realmente são jogadores insinuantes diferentes. Eu entendo que o senhor está fazendo o melhor que pode com as peças que tem na mão, mas como também um treinador vitorioso, já com 9 títulos numa carreira tão curta, e o maior goleiro da história do Brasil, né, com tantos títulos mundiais e tudo mais, você sabe que os jogadores insinuantes, diferentes de primeira prateleira, fazem diferença. A gente viu isso hoje no Cruzeiro. Cruzeiro que não jogou nada, concordo com o senhor, fez uma partida bem abaixo, mas resolveu nas suas mudanças. Os dois jogadores que entraram fizeram os gols porque são jogadores definidores. Se por acaso o senhor tivesse um elenco com cobertor um pouco maior, né, o famoso cobertor curto que a gente tem, essas lesões seriam mitigadas, você teria peças melhores para estar fazendo isso, não estar improvisando um lateral, por exemplo, e tendo jogadores da própria posição para dar opções. Eu concordo. A pergunta estava muito boa até ele dar a ferramenta que Ceni queria para responder o que vai responder, exato, que eu tenho certeza, já sei o que é que vem. Ele começou bem pra caramba. Quando ele começou, posse de bola, não ganha jogo. Quando ele começou a falar aquilo ali, porra, eu falei, a pergunta vem grandona. Aí depois ele terminou dando a pergunta que Ceni queria na mão dele. Eu acho que ele deu a deixa. Deu a deixa. Precisava. Deu a deixa. Principalmente com o lance do Matheus, que faz aquela jogadaça, realmente tem que tirar o chapéu. O jogador que é diferente, logicamente, ele faz. O jogador mais insinuante e mais diferente do jogo foi o Sanabria hoje. Disparadamente. Foi o jogador que mais ganhou duelos. Nós não tivemos o peso na área para fazer os gols do Cruzeiro. O jogador que fez o gol, ele pegou um rebote e uma bola na trave. Tem que ter sorte, porque a bola bateu na trave, no seu pé também. Agora é curioso ele falar que o Bahia não teve peso na área, sendo que o nosso centroavante estava. A gente jogou com centroavante, né? Não, mas eu acho que quando ele fala. E aí eu concordo com a leitura, mas é ele que é o responsável de botar ou não peso, né? Eu acho sim também, como na leitura dele, de que o nosso elenco, a qualidade, né, a característica, né, de elenco que a gente tem não ajuda a botar esse peso na área. Você fez essa leitura muito bem, por exemplo, Leiro, quando você fala de Kaique, que poderia estar em diversos desses momentos das bolas de Sanabria em outro posicionamento, né? Trocando, inclusive, esse posicionamento com o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro está ali mais próximo à entrada da área
e Kaique está mais lateral, né? Com a capacidade de pegar uma bola no segundo pau, ainda que seja um jogador baixo e atleticamente não tão forte ou grande o suficiente para pegar essas bolas cruzadas, né? Então, esse peso na área, eu acho que não é nem da coisa do William José, cara. Eu acho que é uma coisa da entrada dos outros jogadores. O único atleta hoje do Bahia, de meio de campo, por exemplo, que entra na área é Jean Lucas. É o único. E a gente não vê uma contribuição tão alta dele nesse jogo. Mas, geralmente você tem um jogador de ponta que está fora da área, que está fazendo, né, o lance. Você tem o William José que está lá brigando com 2-3. E cadê o resto do peso na área? Né? Cadê o resto do peso na área? Quem é o jogador que dá peso na área do Bahia Elite? Né? Geralmente é Pulga. Pulga consegue fazer isso. Everton Ribeiro, quando está num momento mais de mais pujança física, sobretudo mais próximo do início do jogo, consegue entrar na área. Ontem, por exemplo, que a área jogou como ala, né? Poderia ter dado um peso maior na área em alguns momentos. Poderia ser esse outro jogador do outro lado, por exemplo. Né? Mas isso não aconteceu. O Bahia precisa resolver esse problema de peso na área. O responsável por resolver esse problema de peso na área, sem precisar mudar esquema, sem precisar mudar muito, inclusive, a forma de treinar, atribuições de jogadores, é o próprio Rogério Ceni. Acho que isso é muito de conversa, isso é muito de passar confiança, isso é muito de explorar melhor ofensivamente essas peças, tá? Entendo que isso causa um desgaste maior, mas é isso, o Bahia precisa dessa intensidade, precisa desse a mais para dar esse salto, tá? Que a gente necessita para se manter ali, né, dentro de um G4 no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Rogério. O Bahia teve comportamentos um pouco diferentes hoje no jogo, né? Acelerou transições mais do que o normal. Quando precisou chutar a bola diretamente num tiro de meta, fez mais ou menos um Bahia 2023 ali, no início do jogo. Incomodou o Cruzeiro, naquela forma do Cruzeiro pressionar o Bahia, não deixou o Cruzeiro à vontade. E teve um jogo com mais intensidade do que o normal também. Os 70 e poucos minutos de superioridade são muito fruto disso, na minha opinião. Você pretende que o time tenha esse comportamento até o final da temporada, ou ele vai voltar a ter mais cadência, a segurar mais um pouco a onda, até porque só tem agora o brasileiro, e antes você precisava... Depende, quando a gente tem os dois pontas que começam com, por exemplo, com Sanabria e Kaique, com Pulga e Ademir, normalmente você é um time de mais velocidade e um pouco mais de transição. Se você não tem essas peças, né, se você não tem à disposição jogadores como esse, você perde um pouco em velocidade. No começo do jogo eu preferi o primeiro, segundo tiro de meta fazer longo para tentar fazer com que o Cruzeiro se afastasse um pouco e não entregasse logo no começo do jogo uma pressão, e depois nós saímos jogando normalmente, porque nós não tivemos um problema de saída de jogo, conseguimos todas as vezes com bola sair jogando tranquilo, chegamos até o ataque várias vezes. É que realmente o resultado final é decepcionante. Quando você faz, por exemplo, contra o Fluminense foi decepcionante o resultado, mas foi decepcionante a nossa atuação. No dia de hoje foi uma boa atuação. O resultado não condiz com aquilo que nós produzimos no jogo. Acho que ele está chamando lá. Eu espero. Dê pausa aí, por favor. Esse momento foi o quê, Lu? Eu não entendi. Não é porque eu já não estava mais com o microfone na mão e ele não respondeu a parte da minha pergunta. Eu queria que ele respondesse a parte de como é que você olha o futuro, né? O que eu queria saber dele é que ele enxerga o Bahia jogando assim consistentemente. Porque assim, foi um comportamento pouco usual do Bahia. Né? O Bahia mudou comportamentos que não tem, ou amplificou comportamentos que fazia poucas vezes na partida. Né? Sobretudo, para mim, por exemplo, o grande mérito ontem na partida do Bahia foi o Bahia acelerar as transições. Né? O Bahia raramente acelera as transições. O Bahia faz a transição desacelerada, vamos colocar assim, apenas para se reposicionar no campo do adversário. Ontem o Bahia usou uma aceleração de transições consistentemente por várias vezes, e não apenas para poder se reposicionar no campo do adversário. Né? Jogou inteligentemente. Quando precisava finalizar a transição, finalizava a transição. E aí passava, e ia de novo, né? Vamos roubar a bola do Cruzeiro e começar de novo. O Bahia fez isso por muito tempo, como nunca fez, eu diria. Eu acho que o Bahia não fez contra nenhum dos times, super times do brasileiro, vamos assim, uma partida como fez ontem contra o Cruzeiro. De uma imposição muito clara, da maneira física de jogar mesmo, de incomodar o adversário. E eu queria muito saber se ele tem a intenção de manter isso. Porque não foi o que ele fez até agora, né? E sobretudo porque agora tem apenas uma competição, né? Tem mais descanso do que os adversários, ainda que não tenha muito descanso, muitas semanas de treinar. E aí eu pedi a palavra de volta para ele. Eu quero que você responda, por favor, isso. Vamos lá. Entendi. Eu achei que tinha sido outra pessoa que tinha falado alguma coisa, entendeu? Não, fui eu mesmo que queria essa resposta em relação ao médio e longo prazo. Deixa eu voltar 10 segundinhos aqui para entender melhor, peraí. Deixa eu tentar dar um ganho de áudio aqui para ver se dá para ouvir você no fundo, porque dá para ouvir sua voz. Não dá não, que eu tava sem microfone, não dá. Deixa eu ver. Tá dando um condiz com aquilo que nós produzimos no jogo. Acho que ele tá chamando lá. Eu espero.
Não, dá pra ver. No prosseguimento da temporada vai ter mais atuações nesse ritmo, nessa intensidade. Dá pra ver você falar. Mesmo sem beleza. microfone. Eu dei um ganho aqui, né, no boost do volume. Parece que... Quando você tem um intervalo de 5 dias para um jogo, como foi esse último, como você tem um intervalo contra o Ceará de mais 5 dias, normalmente com um time mais descansado, você tende a ter mais velocidade, mais transição, mais entrega física. Quando você tem jogos, como foi, nós vimos uma sequência grande, 66 horas depois fomos jogar com o Mirassol, realmente nós andamos muito pouco. O time que está mais descansado sempre tende a ter uma maior velocidade, impor uma maior velocidade de jogo. Eu espero que a gente consiga jogar tão bem, só que não só produzir, e sim concretizar gols, fazer gols, para que a gente não dê possibilidade para o adversário fazer uma virada de jogo e analise o jogo pelos últimos 10 minutos ou por 2 jogadas a esmo que foi feito do adversário, e não sobre um volume total de jogo que foi muito maior do Bahia durante os 90 minutos. E aí, Teles, o que me conta? Eu esperava na resposta dele a essa pergunta, né, falar um pouco mais dos comportamentos, tá? Porque assim, são comportamentos pouco usuais. Não são uma questão apenas da intensidade, né? A intensidade ajudou, mas os comportamentos são um pouco usuais, tá? Mas dito isso, de fato, acredito que com a recuperação dos atletas, acredito também que com algumas semanas, como essa, por exemplo, agora que a gente vai ter mais tempo de recuperação e treinamento, a gente seja capaz de fazer esses jogos. Então, por exemplo, para o sábado, agora contra o Ceará, eu vou cobrar esse tipo de comportamento, né? Se o jogo pedir esse tipo de comportamento, o Bahia tem que ter esse tipo de comportamento. É isso que eu quero dizer.